turma, um dos principais tópicos que vocês falaram que estavam com dúvidas naquele questionário foi sobre a questão da modulação inibitória da neurotransmissão da dor. Então vamos dar uma relembrada aí nesse processo. Primeiro a gente precisa levar em consideração que na terminação do neurônio sensorial primário, a gente vai ter os neurotransmissores da dor. Quem são esses neurotransmissores da dor? O glutamato, a substância P e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então, quando eles são liberados nessa terminação, eles vão levar à ativação do neurônio sensorial, né, o secundário, e aí essa mensagem vai ser passada e conduzida até o córtex. Né? Na verdade, essa questão da nocicepção vai passar a ser, então, interpretada pelo nosso encéfalo, e assim é que a gente vai começar a sentir a dor. Então, nós temos um sistema de modulação inibitória para esses estímulos nociceptivos, para a gente poder barrar isso. Então, a gente vai precisar de alguns neurotransmissores, como as endorfinas, encefalinas, o GABA, a norepinefrina. Então, são exemplos de neurotransmissores que vão auxiliar no processo de modulação inibitória da dor. Vamos, então, iniciar falando sobre os opioides endógenos, né? Que são as endorfinas, as encefalinas e as dinorfinas. Elas vão atuar em receptores Mi, kappa ou delta, são os receptores opioides. E aqui nessa figura a gente pode observar um exemplo do receptor Mi opioide. Esse receptor ele acopla a que sistema? Né? Acopla que proteína G, na verdade, acopla a proteína GI. Então, quando ele acopla a proteína GI, o que é que a gente vai observar? Se ele acopla uma proteína GI, a gente vai ter uma diminuição da ativação de ciclase de adenilil. Com isso, a gente forma menos AMP cíclico, a gente ativa menos PKA, e sem PKA no meio, a gente vai, então, reduzir a abertura de canais de cálcio dependente de voltagem. Então, se não entra cálcio nesse neurônio, o que é que a gente vai observar? Se a gente diminuir o fluxo de cálcio, não tem a exocitose dos neurotransmissores da dor. Então, esse passo inicial é não deixar os neurotransmissores da dor serem liberados na fenda sináptica. Então, a endorfina e a encefalina faz isso aí através de receptores Mi. Enquanto que no terminal pré-sináptico do neurônio de transmissão secundária, o que a gente vai observar? Esses mesmos opioides vão atuar no receptor Mi, só que nesse caso aqui, a gente vai observar a mesma via de sinalização, né? Então, GI inibe a ciclase de adenilil, reduz a formação de AMP cíclico, reduz a ativação de PKA, não fosforila canal de cálcio dependente de voltagem, reduz a quantidade de cálcio. Mas o que é importante para esse terminal secundário, para esse neurônio secundário, é que o dímero beta-gama dessa proteína GI, ela vai inativar, vai, na verdade, abrir canais de potássio. Quando ele abre os canais de potássio, há um efluxo de potássio. Então, quando a gente tem efluxo de potássio, o que acontece? Uma hiperpolarização, né, nessa célula. Por quê? Porque a gente está perdendo carga positiva. Então, vai ter uma hiperpolarização pós-sináptica e aí, consequentemente, inativa canais de sódio regulados por voltagem, então não vão mais alcançar o seu limiar. Consequentemente, a gente vai impedir a geração de potencial, ou seja, a mensagem não é passada para os próximos neurônios. Esses são os primeiros exemplos de neurotransmissores, mas a gente também tem outros tipos de neurotransmissores, como, por exemplo, a norepinefrina, que é a noradrenalina. Elas atuam em receptores alfa-2, né, alfa-2 pré-sináptico. Nesse caso aqui, ele está no terminal pré-sináptico, e aí ele acopla também a proteína GI. Então, o mecanismo é basicamente a mesma coisa. Então, aqui, nesse caso, vai inibir a ciclase de adenilil, reduz os níveis de AMP cíclico, não vai ter ativação de PKA, consequentemente, não tem fosforilação de canal de cálcio dependente de voltagem. Reduz quantidade de cálcio no neurônio pré-sináptico, não vai levar à exocitose dos neurotransmissores da dor. E no terminal aqui do neurônio secundário, a gente vai ter a mesma coisa, o dímero beta-gama da proteína GI, abrindo o canal de potássio, hiperpolarização da célula e redução da formação de potenciais de ação. E é por isso que a gente fala que durante o momento da adrenalina, né, o momento da luta e fuga, a gente não sente a dor. Aqueles exemplos que a gente falou na sala. O exemplo da guerra. Por que o soldado está na guerra, ele acabou de levar um tiro, de levar alguma coisa assim, e aí ele não sente essa dor momentânea, porque ele está com
o sistema nervoso simpático ativado, então ele tem grande quantidade de noradrenalina aí na circulação. E aí a noradrenalina vai inibir a condução dessa dor. Quando ele parar e baixar essa ativação simpática, ele vai passar a sentir essa dor, porque a dor vai conseguir chegar lá na região cortical e ser interpretada. E além disso, a gente tem um outro neurotransmissor que é o GABA. O GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, lembra que é o principal neurotransmissor inibitório que a gente tem do sistema nervoso central? Então, o GABA ele pode atuar em receptores chamados de GAPA-B, né, que são receptores metabotrópicos, acoplam a proteína GI, e aí a sinalização é exatamente igual ao que eu falei para os outros neurotransmissores. Então, a gente tem esses tipos de receptores, mas o GABA também consegue se ligar a um receptor chamado de receptor GABA-A. Esse receptor GABA-A é um receptor ionotrópico. Então, quando o GABA se liga nesse receptor, abre esse poro aqui, esse canal, e aí a gente tem um influxo de cloreto. Então, a gente aumenta a condução de cloreto, condutância para o cloreto, e o cloreto, por ter carga negativa, vai levar também a uma hiperpolarização pós-sináptica, e aí os canais de sódio não chegam ao se limiar, e aí a gente tem a diminuição da geração de potenciais de ação. Dessa forma, a mensagem não caminha e não vai chegar na região cortical para ser interpretada como dor. Tá bom? Então, essa foi uma pequena exclamação aí da modulação inibitória da transmissão da dor.